Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Técnica em Transações Imobiliárias aqui do IPEI. E nessa aula nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante para você que é corretor de imóveis, que está iniciando nessa fase agora, nessa jornada. Hoje nós vamos falar sobre a jornada de compra de um cliente. Então, assim, para você vender com consistência no mercado imobiliário, você precisa entender a jornada de compra do seu cliente. Talvez amanhã você pode se deparar com um cliente que foi atendido por você e comprou de um colega. E, inclusive, esse cliente pode ser um amigo, um parente, um primo seu, mas a culpa não é do cliente, a culpa é sua, a culpa é do corretor, porque ele fez a abordagem, fez o atendimento do cliente naquele momento e não entendeu que fase o cliente estava, não entendeu a jornada que existe até um cliente de fato assinar uma escritura, de fato efetivar uma compra. É muito importante que eu e você, como corretores profissionais com sucesso, a gente entenda esse conceito tão poderoso que é a jornada de compra. Quando você entender isso de fato, isso vai transformar a maneira como você enxerga o seu cliente. E isso melhora demais os seus resultados como corretor de imóveis. Você tem que entender essa jornada, os passos. Então, assim, para a gente começar a entender exatamente o que é a jornada de compra de um cliente, quando a gente fala jornada, o que de fato é isso? Quando a gente fala em jornada de compra, a gente está falando do caminho que o cliente percorre até a tomada da decisão da compra. Então é muito importante compreender que ninguém acorda de manhã num dia e decide simplesmente comprar um imóvel do nada. Não, não é assim que as coisas acontecem. A compra de um imóvel é um processo que ele é emocional, racional e financeiro. Pode durar meses até. E passa por diversas etapas. Então, o grande segredo é perceber que cada etapa exige uma abordagem diferente. Muitos corretores não vendem por um motivo muito simples. Eles tentam vender para um cliente que ainda não está na fase de compra. Simples. Então, isso cria um desconforto, quebra a conexão, é muito complicado. Então, a jornada de compra ela é justamente o mapa que mostra onde é que o meu cliente está. E esse mapa ele vai te revelar o nível de consciência do cliente. Quanto ele ainda está entendendo a sua própria necessidade de comprar ou não um imóvel e quanto que ele está preparado para avançar naquele momento. E qual que é o tipo de abordagem ideal naquele momento que você deve fazer com o seu cliente. Então, assim, em outras palavras, a jornada de compra é a bússola do corretor que tem sucesso. Quando você sabe onde é que o cliente está, você sabe exatamente o que dizer, como abordar, como dizer e quando dizer as coisas para esse seu cliente. Então, por mais que isso seja tão importante hoje, pareça óbvio, o mercado não está preparado para isso. A maioria dos corretores, eles hoje se concentram apenas em vender, 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 vender. Ele não entende o momento da compra. São poucos os clientes que você consegue de imediato já sabe a etapa final da compra. Então, o problema é que esses clientes representam a menor parte do mercado. Você vai encontrar um cliente que ele já sabe o que quer e já quer comprar imediatamente. É um número pequeno. Mas, assim, são clientes muito concorridos. Quando você entende de fato sobre a jornada de compra, isso aumenta muito a sua visão, isso aumenta muito as suas possibilidades de fato fechar um negócio. Quando você aprende a identificar as pessoas, você cria uma vantagem muito grande em relação aos outros corretores que estão aí no mercado. Vamos imaginar um cenário onde, por exemplo, deixa eu pensar, um jovem mora com os pais e não está procurando um imóvel nesse momento.
mas isso não significa que ele não seja um futuro comprador. É um outro caso, um casal, por exemplo, recém-casado, mora no fundo do lote dos pais. Também, nesse momento, ele não está buscando uma casa no mercado. Até que um dia comece a existir essa necessidade. Uma família, por exemplo, que está pagando aluguel, não pode estar pensando em se mudar nesse momento, até que alguém faz uma pergunta certa. A jornada de compra ela começa exatamente nesse despertar. É nessa fase inicial, onde o cliente ainda nem sabe, ele nem percebe que ele tem essa necessidade. E é aí que muitos corretores perdem futuras vendas, futuras negociações, e não sabem como conversar com esse cliente no momento que ele está. Eu e você, a gente tem que entender essa jornada de compra, é evitar o desperdício de um lead, de um cliente ou de um futuro cliente, construir um relacionamento duradouro, é aumentar a sua chance de conversão a longo prazo, é adaptar a sua comunicação de acordo com a etapa que o cliente está, principalmente, significa vender mais sem parecer que está sendo insistente, sem parecer chato mesmo. É o corretor que ele domina isso, domina de fato a jornada de compra de ponta a ponta, ele vai fazer isso com naturalidade, porque ele acompanha o cliente no ritmo do cliente, não tenta forçar um fechamento antes da hora. Ele entende o momento que o cliente está e ele vai manter esse cliente sempre aquecido. O cliente ele não pode esquecer de você para comprar de um outro, tem que comprar de você quando ele estiver pronto para que isso aconteça. Então, assim, você não pode achar que o cliente está te enrolando. Não. É você entender que o cliente está procurando, mas às vezes ele não está pronto para comprar agora. Uma hora ele vai comprar e tem que ser de você. Quando a gente entende esse conceito, você não percebe aí que o cliente está errado. Não, você que está errado usando uma abordagem errada na fase errada para esse cliente. Por isso, eu e você, a gente tem que dominar esse tema, que é tão essencial para o corretor que deseja ser um profissional de sucesso, que deseja vender todos os meses, que deseja agir de fato com estratégia nesse mercado. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, a gente está entendendo o conceito central da jornada de compra, e é um caminho que o cliente percorre até a tomada da decisão. Cada etapa desse caminho exige uma abordagem diferente. Então, na próxima aula, eu vou me aprofundar em 4 fases dessa jornada de compra. Então, para que você aprenda a identificar exatamente onde é que o seu cliente está, qual é a ação que eu devo tomar nesse momento. E essa compreensão, ela vai transformar a sua forma de atender, de se relacionar, principalmente de vender. Então, fica ligado, eu te espero na próxima aula.